Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do professor Jonathan Alves. Hoje nós estaremos falando sobre o expressionismo abstrato. Estaremos conhecendo alguns artistas desse movimento cultural e também estaremos conhecendo um pouquinho das suas obras desses artistas, que estará sendo citado aqui dentro desse conteúdo da nossa videoaula de hoje. Boa aula para vocês! Roda a vinheta! Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos que estão acompanhando a mais uma videoaula sobre o expressionismo abstrato com o professor Jonathan Alves. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa manifestação cultural, dessas obras de arte que foram construídas por alguns dos artistas que nós vamos estar citando eles aqui dentro da nossa videoaula hoje. Vamos lá para a nossa aula. Objetivo do nosso estudo: reconhecer o aspecto simbólico das diversas escolas artísticas que fizeram parte dos movimentos que eclodiram a partir de 1945. Olha só. Então, o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje, ele partiu de uma eclosão que surgiu a partir de 1945, que foi da onde ali surgiu os principais artistas do movimento expressionismo. Nós vamos também estabelecer relação entre os conteúdos históricos e a contemporaneidade, né? Que são todo esse período de passagem de estilos de pintura, característica, cores abstratas. Nós vamos trabalhar também em cima dessa relação. Situar historicamente as manifestações artísticas dos movimentos que eclodiram a partir de 1945. Então, nós vamos situar, né, historicamente alguns estilos que surgiram aí a partir dessas manifestações de 1945. E então nós temos a citação do primeiro artista, Ashley Gorky. Olha aí, o nosso primeiro artista, que bonitinho. Ashley Gorky. Então, um pouquinho da biografia do artista. O artista é de 1904 a 1948. Foi um pintor surrealista, armênio, pioneiro e a influência mais importante sobre os membros do movimento expressionismo abstrato. O pintor passou a maior parte da sua vida como cidadão dos Estados Unidos. Então, ele é um artista que tinha características do surrealismo, mas que começou a produzir obras características com as expressões abstratas. E aí, as suas obras ficou bastante marcada pela identificação do abstrato. Então, ele passou dentro da história, passou e ficou bastante conhecido pelos seus traços, suas pinturas, suas influências, né, dentro dos seus traços artísticos ali, ao qual ele expôs dentro das suas pinturas. E Ashley Gorky, junto com os artistas Mark Houghton, Jackson Pollock e Willem de Cogni, foram considerados um dos mais importantes pintores norte-americanos do século XX. Como tal, eles são especulados que suas obras são influenciadas pelo sofrimento e perda que o artista passou por conta do genocídio armênico. Então, a história diz que, devido ao genocídio armênio que esse artista em específico passou, né, ele trouxe essas características dessa perda, desse sofrimento, esses detalhes pessoais, né, que ele sofreu. Então, ele acabou trazendo essas expressões dentro das suas pinturas. Então, por isso que ele ficou bastante caracterizado com o estilo expressionista, né? Leitura visual. E aí nós temos a primeira obra do nosso artista, Ashley Gorky. Percebam que a pintura dele
ela traz alguns detalhes, assim, vamos ali analisar um pouquinho a obra do artista. Ela traz, se você parar para analisar, os pequenos detalhes da imagem, ela traz expressões de sofrimento, porque se vocês observar ali, ó, o que está aparecendo ali na imagem? Ela traz bastante em destaque a cor em vermelho, que representa ali no caso o sofrimento, o sangue, né, que está sendo derramado, né, as cores bastante expressivas. E aí nós temos ali o nome da obra dele, O Fígado é a Crista do Galo. Olha aí que título surreal, né? Fora um título bem expressivo, né? Ele faz referência ali ao fígado do galo, o momento de sacrifício do galo, no momento onde o galo está sendo abatido, né? E ele está num momento ali de abatedouro. Ele captou aquele momento ali de sofrimento e trouxe esse sofrimento ali desse animal para dentro de uma pintura. Você pode observar que é bastante identificado esses detalhes vermelhos. Nós temos ali identificado também, se você observar bem, nós temos ali partes dos animais identificados ali, ó, a cabeça, a pena, na verdade são vários, né? E o próprio fígado ali, onde que ele está sendo cortado ali, ó, se você observar bem ali os detalhes, tá bem visível ali, é só você analisar bem os elementos ali da imagem, que você começa a evidenciar esses elementos, a qual condiz ali com o título, né? Mas traz bastante figurativo essa questão de sofrimento, né? Dentro das suas pinturas, né? Que é característica do expressionismo, né? O artista, ele afirmava que seu desejo era de que quem observasse, né, as suas obras sentisse a pulsação da natureza enquanto ela estivesse latejando. Nossa, bastante forte, né, essas palavras, esse pensamento do artista. Ele queria que as pessoas, ao observar as suas obras, elas sentissem um pouquinho do que a natureza estava passando, né, do que a dor, né, é bem característico do estilo expressionista, esse desejo, essa vontade, né? Então, nós temos ali uma citação de um outro artista, Harold Rosenberg, um dos principais críticos do expressionismo abstrato, diz que a obra de Gorky, nessa época, ela era bastante cheia de metáforas, né, de associações, referências, características, pontos de interrogações, pontos de exclamações, diversos, né? E entre o organismo estranho e macio e fendas e borrões insidiosa, aí são elementos da pintura do artista, né, que está sendo analisado ali na fala do crítico. Entre organismos estranhos e macios e fendas e borrões insidiosos, pétalas, lembram garras em uma selva, né, de partes corporais flácidas, fistulas intestinais, genitálias e várias dobras dos membros. Nossa, é bastante pesada essas palavras, mas na verdade, assim, o crítico ele está fazendo referência a esses elementos que o artista trouxe ali dentro da sua obra, né? São elementos característicos de uma realidade, de um momento ali de sofrimento da natureza estava passando. O artista, uh, Ashley Gorky, ele trouxe ali na sua pintura essa expressão característica, né? A qual estava acontecendo ali no momento, de um momento de tristeza, de sofrimento, né? Uma expressão bem característica da natureza. Momento de tristeza, né? E aí ele expressou isso dentro das suas obras, dentro dessa obra em questão. E agora nós temos ali mais um artista, David Smith. Olha lá, nosso segundo artista do expressionismo abstrato, David Smith. Vamos conhecer um pouquinho ali do artista. David Smith foi um escultor estadunidense também, de 1906 a 1965, famoso por suas construções abstratas em metal. Nasceu em 9 de março de 1906, em Decatur, Illinois. Estudou na Liga Estadunidense de Artes de Nova York. Então, esse artista, ele era característico de construções abstratas, né? Então,
O artista anterior trazia pinturas abstratas e David Smith já vinha no mesmo estilo, porém vinha nas construções, ao qual nós vamos ver logo a seguir algumas de suas obras, para nós entendermos melhor essa questão de construções abstratas. Então vamos lá? Em 1933, fez sua primeira escultura em ferro, ao estudar fotografias de Pablo Picasso e de Júlio González. Ótimas referências, né, inclusive, né, para acrescentar aí no texto. Na Segunda Guerra Mundial, trabalhou em uma fábrica de locomotoras, onde começou o seu interesse pela maquinária, pelas maquinárias e pelas construções. Destacam-se seus trabalhos intitulados Cube, que consiste em grandes blocos de metal sobre altos pedestais. Olha lá, já trazendo um pouquinho mais detalhado as características das obras do David Smith. Então ele se baseou em duas referências ali de nomes aí do meio artístico, que foi Pablo Picasso e Júlio González, que também outros fenômenos aí, né, do meio artístico, ao qual também traziam referências abstratas, né, em algumas de suas obras e pinturas, né? Mas esse artista em questão, David Smith, buscou ali dentro das construções, né, expressar o seu talento ali artístico. E aí está a sua primeira obra, né, do artista, onde ele trouxe ali através do elemento de metal, né, de ferro, né, contorcido, onde ele buscava ali trazer algumas expressões características, que essa obra ali se chama Cube. David Smith, com a sua obra Cube, do século XVII, de 1963, essa, no caso, como eu já citei anteriormente, foi sua primeira escultura em aço inoxidável, tinha ali a sua altura de 2,74 m de medidas. Aconteceu essa representação artística aconteceu em Dallas, né, no museu das Artes. David Smith foi também um dos grandes escultores do expressionismo abstrato. Ficou marcado aí, né, pelas suas obras características em aço inoxidável, né? Bastante referência aí no meio abstrato, esse estilo característico dele. Vocês podem observar ali, bastante expressivo, né? Essa obra, ela trazia algumas formas geométricas, né? Se vocês observarem o quadrado, o retângulo, uma referência bem característica das formas geométricas dentro das suas obras. E agora nós vamos falar de mais um artista, Jackson Pollock. Olha aí, nosso artista, Jackson Pollock. Vamos conhecer um pouquinho da história do artista, sua biografia. Jackson Pollock, de 1912 a 1956, foi um artista estadunidense muito importante para o universo das artes na primeira metade do século XX. Pode ser considerado um dos criadores do expressionismo abstrato, ou action paint. Pode observar que cada artista ele tem uma identificação no meio abstrato, né? Cada artista tem a sua característica. Esse também não foi muito diferente das suas referências, né? Essa vertente da arte valorizava, sobretudo, o impulso espontâneo, além de dar grande importância para o movimento corporal e gestual no movimento da criação da obra. Então, essa era uma das características desse artista. Ele buscava movimentos espontâneos dentro das suas pinturas, né? Ele dava grande importância para os movimentos corporais e gestual, né? Que ficava bastante expressivo ali dentro das suas criações e obras. Pollock é lembrado como o artista que explorou ao máximo a técnica conhecida como gotejamento. Nesse método, ele derramava tinta líquida, olha que interessante, né? Sobre a tela, criando composições abstratas com linhas emaranhadas e padrões imprevisíveis. Foi influenciado em grande parte pelas vanguardas modernistas europeias,
ao passo que se tornou referência para novas gerações de artistas. Olha que bacana isso que aconteceu, né? Esse artista, ele, assim como os outros, ele, a partir do momento que ele começou a desenvolver as suas obras, o seu estilo característico, também passou a ser um artista referência para os artistas da atualidade, né? Os novos artistas que se ingressaram aí no meio, no movimento, né? A esse estilo de pintura, né? Que era o tinta escorrida, esse estilo de composição abstrata. Agora a gente vai conhecer o momento de criação de Pollock, né? Ali nós estamos observando ali na imagem uma de suas obras sendo criadas, sendo feita os seus movimentos, ao qual ele sempre deixou claro, né, que ele buscava a questão do movimento. Ele literalmente entrava, né, dentro das suas pinturas, né, quando ele iria criar, que na verdade essa era a ideia dele, né. Então vamos lá. Uma das características mais significativas nessa maneira de pintar era o fato de o artista precisar entrar na tela, olha lá, e realizar grandes movimentos e imprimir seus gestos, quase que como uma dança, transmitida em forma de linhas, respingos e texturas espontâneos. Então, cada traço, cada movimento que ia se desenvolvendo, iria escorrendo da tintura, ele expressava o movimento que o artista queria, né? Uma sintonia, um escorrimento, uma sintonia ali artística. Que a ideia de Pollock era trazer expressões dentro dos seus movimentos. No chão, olha lá o pensamento do artista. No chão, estou mais à vontade, sinto-me mais próximo, faço parte da pintura, pois posso andar à volta dela, trabalhando em todos os lados, pelo que estou literalmente dentro dela. Esse método tem afinidade com o método de pintura, com a areia dos índios do oeste. Então, esse artista, ele era um pouquinho diferenciado dos demais. Você pode ver que ele não usava moldes, ele não pendurava suas telas em bases para pintar as pinturas em pé. Você observa que ele pegava a sua tela, ele jogava a tela direto no chão, e ao momento que ele ia criando, ele se debandava, né? Ele se jogava literalmente de corpo e alma dentro das suas pinturas, ele caminhava dentro da pintura, ele queria que as pessoas, ao observar a sua tela, sentissem o seu caminhar, cada detalhe de andar por dentro da tela, né? Cada expressão, ele queria que as pessoas sentissem como foi criar, né? Então, a ideia dele era bem interessante, que ele, na verdade, ele se jogava no meio da tinta, né? Expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato foi um movimento cultural que surgiu nos Estados Unidos no pós-guerra, sendo considerado por muitos historiadores na arte como o primeiro movimento artístico surgido nesse país. As artes visuais, a arquitetura, o teatro e o cinema foram os setores mais influenciados pelo expressionismo abstrato. Então, só lembrando aqui para vocês, alunos e todos que estão acompanhando aí a nossa videoaula, o expressionismo abstrato, assim como vários outros movimentos, inclusive da vanguarda, foram movimentos que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, que foi um período de destruição, de muita morte, onde o país inteiro sofreu bastante perdas, né? E o movimento artístico, em específico, grandes artistas, surgiram a partir daí, porque eles tiveram que se reinventar dentro das suas obras e criações, utilizando muitas vezes objetos do cotidiano. Então, eles não tinham muito o que fazer, eles não tinham a ideia já criada na cabeça, na mente. Então, eles começaram a se movimentar, as criações, a partir da realidade que eles estavam vivendo. E aí surgiram essas grandes criações artísticas, ao qual nós estamos vendo aí, e uma delas é o que nós estamos citando aqui do expressionismo abstrato. O expressionismo em arte procura dar primázia à expressão e ao sentimento em detrimento da reprodução da realidade. Olha lá o que eu acabei de falar. Olha. O expressionismo ele tinha essa característica de reproduzir a realidade que
que os povos, que os cidadãos, que as pessoas estavam vivendo naquele momento, o período pós-guerra. Então, trazia muito característico de sofrimento, expressões da realidade ao qual estava ocorrendo no país, né? Muita tristeza, muito sofrimento, e eram bastante expressados ali dentro das obras, desde as obras de aço inoxidizado, a pinturas, as pinturas expressivas, né, que traziam esses movimentos, e aí os artistas passaram, a partir desses detalhes, as suas criações próprias, né, e ficou bastante, e eles inclusive acabaram, para os nossos artistas atuais, eles se tornaram grandes referências, né. A abstração em arte é a representação pelo artista da essência de um objeto ou de um tema retratado, sem a necessidade de expressar as formas reais do objeto. Olha lá. Então, o tema abstração, ele trazia o seu tema ali retratado, mas ele não buscava expressar as características dos objetos em específico, mas sim a essência, né? A valorização daqueles itens, dos elementos que estavam ali congratulados dentro das expressões, né? Então, por isso que ficou bastante marcado esse movimento aí do expressionismo. Então, nós temos ali uma citação do crítico, né, Harold Rosenberg. O escritor, filósofo e crítico da arte designou o movimento de expressionismo abstrato no ano de 1952. Essa denominação tinha o objetivo de estabelecer a relação entre o expressionismo alemão e todos os movimentos modernistas que se colocavam contra a reprodução pura e simples da realidade nas produções artísticas. Entre esses movimentos estão os seguintes, olha lá a relação, ó, a partir do expressionismo: cubismo, dadaísmo, futurismo e o Bauhaus, que vão ser conteúdos aí das nossas próximas videoaulas, tá? Então, a partir da pós-guerra, surgindo o movimento da vanguarda, o movimento do modernismo, o expressionismo abstrato, que é a nossa videoaula de hoje, e nas próximas videoaulas nós vamos estar falando também desses temas aqui que estão sendo citados, que foram as criações logo depois do movimento abstrato, que é o cubismo, o dadaísmo, o futurismo e o Bauhaus, que vai estar aí nas nossas próximas videoaulas. O expressionismo abstrato, além de reunir as principais inquietações do artista na primeira metade do século XX, continha influência de existencialismo, filosofia que duvidava da ciência e da fé como elementos capazes de gerar um mundo melhor. Olha só, né? Interessante essa citação. O expressionismo abstrato, né? Ele, além de reunir os principais características e que estava vivendo o país naquele momento, né? Ele continha influência do existencialismo. Porém, ele duvidava, né? Olha um pouquinho aí da filosofia entrando aí na história, né? Ele duvidava da ciência, né? Da fé. Então esse movimento, ele tinha dúvidas do que era real, do que era existencial, né? Ele tinha essa característica desses elementos ali elencados dentro das suas expressões, né? E aí ele tinha essa situação de trazer uma característica e de gerar um mundo melhor, né, através dessas expressões artísticas. O existencialismo, ele trazia como uma de suas principais características a descrença no progresso, que era fruto da constatação de que a ciência e a lógica apenas contribuíram para todos os horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial. Olha lá que interessante. Então, a citação, a referência do existencialismo, ele trazia essas características da descrença, como eu citei ali na parte do texto, ali na estrofe anterior. Ele trazia característico a descrença no progresso e fruto da constatação de que a ciência e a lógica apenas contribuíam para todos os horrores, que eram
fatos, né, reais que aconteceram, né, na pós-guerras ali, aliás, no momento da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra também, né, que foi o período de recuperação do país, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que, assim, esses grandes artistas, eles surgiram pós-guerra. Olha lá, depois de um momento de guerra e de destruição, esses artistas se submeteram, né, às criações e como referência a esse período de sofrimento. Está aí na telinha aí o canal do professor Jonathan Alves. Inscreva aí no canal. Tá aí a nossa marca aí do nosso canal, professor Jonathan Alves. Se inscreva, ative o sininho de notificação para quando o professor estiver publicando vídeos novos, vídeo aula aqui para vocês já recebam o informativo desses vídeo aula. O professor vai estar trazendo sempre conteúdos interessantes sobre as manifestações culturais para vocês, aqui através do nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações quando estiver sendo publicados os vídeos novos. Toda semana o professor vai estar trazendo vídeos novos aqui para vocês dentro do canal, conteúdo bastante interessante. Se você quer que o professor traga uma abordagem de conteúdos diferente para trazer aqui dentro das nossas videoaulas, deixa aí no comentário aí da nossa videoaula um comentário, escreva aí o conteúdo que você quer que o professor traga para vocês aí nas próximas videoaulas, tá? Escreva aí o conteúdo que você quer que o professor traga para as próximas videoaulas. Que o professor vai estar preparando aí para vocês esse conteúdo que vocês vão estar pedindo aí, deixando um recadinho para nós. Ative o sininho, curta os nossos vídeos e compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Ajude o canal aí a crescer, a ser divulgado, e você vai estar trazendo aí uma parte artística aí, divulgando um conteúdo bastante interessante, que essa é a ideia do professor através do canal. Promover e trazer as manifestações culturais que existem no nosso país e no mundo. E que chegue aí esse conteúdo a todos os nossos alunos aí, e todos aqueles que têm interesse dentro das manifestações culturais, conhecer um pouquinho mais. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima videoaula, pessoal. Tchau para vocês.